Essa história começa em maio, Fabiola. Essa história começa em maio, quando uma delegação americana vai ao Brasil, se reúne, inclusive, com o Itamaraty e com o Ministério da Justiça, propondo Sim. que organizações criminosas sejam classificadas como grupos terroristas. O Itamaraty e o Ministério da Justiça dizem um categórico não, não, nós não iremos nessa direção. A Polícia Federal sequer aceita encontrar com esse grupo, com essa delegação americana, e essa delegação americana também tem outras reuniões, uma delas com um certo senador, Flávio Bolsonaro, que ele sim adota essa postura de traduzir, vamos dizer, de reclassificar os grupos criminosos como grupos terroristas. E eles também têm reuniões, claro, com os governos estaduais, entre eles com o governo do Rio de Janeiro, nessa direção exatamente do que diz essa carta, se colocando à disposição para ajudar, né? A gente pode imaginar o que signifique, mas também abrindo um canal, eu diria, paralelo entre os governos estaduais e o governo americano, sem passar pelo governo federal. E aí o que nós tivemos, já naquele momento, o próprio Cláudio Castro dizendo publicamente que ia passar documentos, um relatório, o Flávio Bolsonaro também disse que um relatório seria passado aos americanos, o que de fato foi passado pelos governos estaduais. Cláudio Castro passou basicamente um documento, uma espécie de relatório sobre os grupos criminosos no Rio de Janeiro aos americanos, e aí agora essa carta confirmando essa excelente relação entre Cláudio Castro e o governo de Donald Trump. Agora, isso tudo precisa ser compreendido dentro de um contexto no qual o governo americano busca justamente instrumentos para poder intervir onde bem entender na América Latina. Ao longo das décadas, esses instrumentos mudaram. Hoje, o instrumento escolhido pelo governo americano para realizar intervenções é justamente a luta contra os narcoterroristas. Esse é o termo usado por eles. E o governo americano vem dizendo narcotráfico será tratado da mesma forma que os militantes da Al-Qaeda ou outros grupos terroristas islâmicos. Ou seja, em nome da nossa segurança nacional, no caso americano, nós podemos fazer o que bem entender justamente em qualquer território do mundo.